Neste problema, nós temos uma distribuição de cargas elétricas ao longo de um cilindro. E esse cilindro, estamos aqui imaginando que ele seja infinito. Ele vai de uma ponta até a outra, vai até o infinito. A densidade de cargas aqui é ρ, índice zero. E agora o problema é de determinar o campo elétrico. Mas o campo elétrico, a gente precisa levar em conta pontos no interior do cilindro, este aqui, de raio R, no interior do cilindro e fora do cilindro. São duas regiões distintas. De qualquer maneira, que para qualquer uma das duas, a hipótese é, por argumentos de simetria, que o campo elétrico ele é igual a E índice R vezes ER. Esse versor ER é um versor perpendicular à superfície do cilindro em cada ponto. O que nós estamos querendo dizer com isso é o seguinte, que se aqui eu tenho cargas distribuídas no interior do cilindro, eu estou olhando agora esse cilindro de cima, o campo elétrico é um campo sempre numa direção que é perpendicular à superfície do cilindro. Essa é a hipótese, argumentos de simetria, simetria rotacional, de forma que o E aqui pode, eventualmente, e será dependente de R. Nós não escrevemos ali, mas isso há de acontecer. De forma que já desenhei as linhas de força, as superfícies equipotenciais são superfícies cilíndricas, superfícies cilíndricas, de forma que eu começo, na realidade, estipulando as linhas de força. E, claro, as equipotenciais também. Esse é o primeiro passo. Sem isso aqui eu não vou a lugar algum. E agora, vamos calcular o fluxo, ou relacionar o fluxo do campo elétrico com a carga no interior de uma superfície fechada. Ora, agora vem a sabedoria. A sabedoria consiste em escolher essa superfície adequadamente. Para os pontos fora, ou seja, para R maior do que R, os pontos fora, eu escolho essa superfície cilíndrica aqui, esta grande, e que contém esta região cilíndrica. De forma que aqui eu tenho uma superfície fechada. Na verdade, essa superfície fechada eu vou dividir em três superfícies. Então, o fluxo do campo elétrico eu vou poder escrever como sendo igual a integral, ou melhor, como fluxo do campo elétrico através da superfície S1 mais a integral ou fluxo do campo elétrico ao longo da superfície S2 mais a integral ou fluxo do campo elétrico através da superfície S3, sendo que S3 é essa superfície atrás, S1 é essa superfície aqui, a superfície 2 é essa superfície do cilindro, a superfície 2. Ora, o fluxo através da superfície 1 é igual a zero, da superfície 3 também é igual a zero, porque a normal a essa superfície está ao longo do eixo Z, que é perpendicular
ao campo elétrico. Portanto, E escalar ds, 1, é igual a 0, E escalar ds3 é igual a 0, portanto, eu só fico com esta expressão. Ora, a integral de E escalar ds2 para essa superfície S2 é igual a ER vezes a superfície S2. E essa superfície S2 é igual a 2 vezes π vezes R vezes L. L é esse comprimento desta superfície aqui. Ora, de acordo com a lei de Gauss, eu concluo, portanto, que ER é igual a 1 sobre 2π vezes R vezes ε0, porque aqui a carga, né, dividido por ε0. Mas agora eu tenho que escrever aqui a expressão da carga. Q sobre ε0, e esse 2πr veio daqui. E, finalmente, veja que eu tenho 2 vezes πr vezes L. Portanto, vezes L. 1 sobre L. É assim que eu vou escrever, né? Aqui está. Agora eu preciso determinar a carga elétrica no interior desta superfície aqui. Ora, a carga elétrica no interior desta superfície, agora eu tenho que a carga no interior, né, podemos escrever assim, é que é sempre a carga no interior daquela superfície, é igual à carga contida num cilindro de comprimento L. Ora, esta carga ela é dada pela densidade, que no caso é constante, ρ0, vezes o volume do cilindro, vezes o volume do cilindro. Mas o volume do cilindro é igual à área da base, que no caso é π vezes r ao quadrado, área da base vezes a altura, e a altura é L. L. Então, a carga no interior é igual a ρ0 vezes o volume do cilindro. Consequentemente, eu tenho a seguinte expressão. R é igual a ρ0 sobre 2 vezes π ε0. Veja que 2 vezes π ε0 vem daqui. E agora eu tenho vezes π vezes r ao quadrado e, finalmente, L, e eu tenho um L aqui. De forma que esse L se cancela. O π também eu posso simplesmente cancelar e vou encontrar que ER é... Veja que eu tenho também aqui 2 vezes π vezes R. Então, devo colocar aqui um R também. Portanto, eu obtenho ρ0 vezes R ao quadrado. R é o raio da distribuição cilíndrica, dividido por 2 vezes ε0, 2 vezes ε0 vezes R.
Portanto, o campo para os pontos fora decresce com uma distância. Uma situação bastante parecida com aquela do cilindro. Vamos agora considerar os pontos internos. Agora eu vou tomar uma outra superfície fechada no interior do cilindro. E essa superfície tem raio R. Ora, nesse caso, continua válido esta conta para o fluxo do campo elétrico. Portanto, nós vamos concluir que o fluxo do campo elétrico, e é claro que estamos calculando o fluxo do campo elétrico só através da superfície S2, que é essa superfície cilíndrica aqui, né? Vezes 2 vezes π vezes R vezes L. Veja, isso aqui era a área da superfície cilíndrica. A área da superfície cilíndrica é igual à carga interna dividido por ε0. De forma que essa carga interna é a carga total contida por esse volume aqui delimitado por uma superfície cilíndrica. Ora, essa carga interna, agora, essa carga interna não é mais a carga no interior do primeiro cilindro, é a carga interna agora. Essa carga interna é igual à densidade, que é constante, uniforme, vezes o volume deste cilindro aqui. Este cilindro tem raio agora R, portanto, é ρ0 vezes π vezes R ao quadrado, isso aqui é a área da base, vezes a altura do cilindro. Veja, muda agora ligeiramente, porque antes a carga no interior era ρ0 vezes π vezes R ao quadrado. Mas agora não, é π vezes R ao quadrado, onde R é o raio do cilindro pequeno. Não é o cilindro que contém as cargas e nem aquele cilindro anterior que continha a distribuição de cargas. Esse aqui tem raio R. Consequentemente, eu tenho aqui π vezes R ao quadrado vezes L. Ora, qual é a conclusão a qual podemos chegar? É que ER vezes 2π vezes R vezes L é igual a ρ0 vezes π vezes R ao quadrado vezes L. Cancelo esse L. Veja, esta é a carga interna, né, dividido por ε0, que esta aqui é a carga interna dividido por ε0. L aqui se cancela, esse R aqui se cancela, aqui fico só com um R, o π também se cancela, né? Consequentemente, vou poder escrever ER igual a ρ0 sobre 2 vezes ε0 e agora aqui R apenas. ρ0 sobre 2ε0 vezes R. Esta expressão para o campo elétrico para
R menor do que R0. Essa expressão para o campo elétrico é para pontos externos à distribuição, para R maior do que R0. De forma que o campo elétrico ele vai crescer, né, linearmente com R, esse é o gráfico que nós podemos escrever, o campo elétrico no interior, dentro do cilindro ele é igual a zero, cresce até um certo ponto, e a partir desse ponto ele decresce com 1 sobre R. Que ponto é este? Este ponto aqui é R igual a R0. Ou melhor, para R igual a R, ou seja, R minúsculo igual a R maiúsculo. De fato, o que a gente observa aqui? Quando R minúsculo é igual a R maiúsculo, as duas expressões assumem o mesmo valor. Ou seja, ER para R igual a R, você pode ler tanto a partir daqui quanto a partir daqui, é igual a ρ0 vezes R sobre 2ε0. Ou seja, é exatamente a expressão que eu também obtenho a partir daqui. Neste ponto, onde R igual a R0, o valor do campo elétrico é igual a ρ0 vezes R sobre 2 vezes ε0. E com isso, então, encerramos a solução deste problema.